incorporem essa nova realidade que a gente precisa entender nesse momento de educação, de integração entre o que o meio rural e o meio urbano vem fazendo, né? Então, assim, aqui eu vou expor um pouquinho mais sobre os nossos conceitos, as nossas ideias, como que a gente aborda a parte da educação junto. Mas era essa apresentação que eu queria fazer para vocês. Obrigado. Silene, por favor, se quiserem dar uma sequência na ordem de apresentações, fiquem à vontade. Por uma questão aqui de necessidade, eu estou gerenciando essa mesa, nós tivemos aí o problema de cairmos, hoje a cidade está um pandemônio, nós estamos com a tecnologia um pouco instável, não sei mais se nós continuamos ao vivo ou não, mas eu estou gravando o nosso encontro e depois eu direciono também esse material para a doutora Rosa, para ela fazer as devidas colocações. Então, eu vou só tomar a frente disso daqui para eu poder me apresentar por isso. A doutora Rosa está voltando. Silene, fica à vontade. Tá joia. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Agradeço aí a doutora Rosa Ramos por esse convite. É uma honra para mim participar na Casa do Advogado, né, no nosso lar maior, né, e também uma honra estar aqui com vocês, profissionais, né, a doutora Rosa, a doutora Carla, o engenheiro Almir. É um prazer. Meu nome é Silene Bueno de Godoy Purificação, para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou advogada, atuo na área do direito ambiental já há mais de 25 anos, também atuo como professora e coordenadora de cursos de graduação e de pós-graduação, sou professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação do Senac Jabaquara, o que me dá uma alegria, uma honra imensa também, é um trabalho que eu amo fazer. E também no próprio Senac São Paulo eu trabalho junto à gerência de desenvolvimento, atuando na elaboração de novos cursos, novos projetos pedagógicos, desenvolvimento de projetos, sempre na área ambiental, que é a minha área maior também, minha área do coração. Um prazer estar com vocês. Boa tarde, desculpem a ausência, nós falávamos na antessala exatamente dos problemas relacionados à queda de energia, à queda da internet, mas felizmente o susto foi curto, né? Apesar deste probleminha aí no início. Muito boa tarde a vocês agora, aqui ao vivo, né? Quero dar as boas-vindas novamente pela nossa 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu presido a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da nossa subseção. Recebam também os cumprimentos da nossa presidente, a doutora Andréa Tartucci, de toda a nossa diretoria. Embora nestes tempos de pandemia os nossos eventos todos estejam sendo virtuais, mas vocês estão dentro da Casa da Advocacia Andreense. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. É uma honra para nós recebê-los aqui, especialistas, pessoas tão competentes, né? Pessoas que, de fato, se preocupam com a área ambiental especificamente. São todos colegas que nesta minha jornada na Comissão de Meio Ambiente da OAB Santo André, nos encontramos em várias outras instituições, a exemplo da Silene, lá no Senac, a Rose, lá na Fiesp, o Amir, que é membro consultor da nossa comissão, e hoje eu tenho a grata satisfação de conhecer a doutora Carla, também colega, que vem trazer a sua contribuição para este que é um tema que eu tenho dito que deve ser conversado diuturnamente. Falar de educação ambiental é uma prática que nós devemos, nesses tempos de pandemia, principalmente, refletir um pouco mais. Afinal de contas, é com a base da educação ambiental que eu tenho certeza absoluta que as pessoas se preocuparão mais com os bens ambientais. Se não preservarmos os bens ambientais, nós estaremos, obviamente, atacando a nossa própria vida
e estaremos prejudicando as novas gerações. Então, com essa breve introdução, eu quero retomar aqui com vocês, quero saber quem já se apresentou. Eu ainda peguei a doutora Silene falando, creio que a doutora Carla fez também as honras aí, recebendo todo mundo. Agradeço todos que estão nos assistindo, dizer que faremos aqui um bate-papo muito produtivo. E o mais bacana de tudo isso é que esta live ela ficará gravada. Então, eu espero que daqui 10, 20 anos a gente retome essa gravação e a gente possa dizer, puxa, valeu a pena, né? Aquele recado, aquelas considerações que nós fizemos, nós deixamos aí gravado para também as futuras gerações saberem o que é que está acontecendo hoje. Eu acho que esse histórico é importante. É também muito importante deixar registrado aqui um pouco da participação de todos vocês, nossos convidados desta tarde. Então, com isso, Silene, você já se apresentou e a doutora Carla, é isso? Tá, então eu quero apresentar a doutora Rose Zamataro, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Nós nos encontramos por várias vezes em algumas outras instituições, como a Fiesp, e a doutora Rose é uma pessoa que tem uma experiência enorme na área ambiental, ela que já foi representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e o Instituto Brasileiro de Crisotila numa importante audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre o uso do amianto no Brasil. Ela é graduada em Química pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com especialização em Higiene do Trabalho, na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Tem nada mais, nada menos do que mais que 35 anos dedicados ao estudo do amianto. Ela também foi diretora-presidente de laboratório acreditado pelo Inmetro para avaliação da quantidade de fibras de amianto em suspensão no ar. Querida doutora Rose, você que também é pós-graduada no curso de especialização em atribuições tecnológicas na Universidade Mackenzie. Muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Rosa. Para mim é um prazer enorme, é uma honra. Não é tudo isso que você falou, mas eu te agradeço imensamente. Para mim é uma grande honra estar com todos vocês, participando. Doutora Rosa, além de uma ótima, excelente profissional, também uma grande amiga. Tive o prazer e a felicidade de conhecê-la na Fiesp, no nosso Conselho Superior de Meio Ambiente, e a gente acaba trabalhando juntas. Então, para mim, é uma honra mesmo estar com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, e o Amir, como eu disse agora há pouco, né, que é o nosso membro consultor, ele que participou por diversas vezes na nossa comissão, nos trazendo um pouco do seu conhecimento e na sua atuação. Ele é sócio-diretor da ECRA Engenharia em Sustentabilidade Urbana, é responsável por idealizar lajes verde para a produção de alimentos, formado em engenharia ambiental, gestão ambiental, pós-graduado em gerenciamento de canteiro de obras, em administração de empresas, e atuou por 5 anos na Fundação Espaço Eco, instituída pela BASF, com projetos de análise socioecoeficiência e como vice-coordenador do Instituto de Engenharia na Divisão Técnica de Construções Sustentáveis. Muito obrigada, Amir. Nós estávamos longe, distante por um tempo, já estava com saudades de você. Muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Rosa, pela apresentação. É ótimo a gente poder ter essa proximidade, mesmo que seja no vídeo e live, né? Eu acho que cria esse momento de troca de experiências, né? Criação de novo. Obrigado pela apresentação. É sempre um prazer poder contribuir com a OAB e principalmente com a seção de Santo André, né? E a comissão de meio ambiente, ela vem dando vários insights, sempre inovando na questão de manter as pessoas em contato com a sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental, questões políticas também, que eu acho que é importante a gente destacar que a OAB também
consegue olhar um posicionamento técnico, né, um posicionamento imparcial, que é importante, né? Então, muito obrigado pela apresentação. Espero poder contribuir agora nessa live com todo mundo aqui, com as doutoras. E fico à disposição também em futuras dúvidas, ou o pessoal que estiver assistindo, quiser fazer perguntas, né? Muito obrigado pelo convite. Agradeço. E nós vamos começar, Amir, exatamente com você para fazer a primeira apresentação, mas não sem antes fazer uma breve introdução do nosso tema, que é educação ambiental. Todos nós sabemos, né, e eu acho interessante retomar esse marco histórico que foi em Estocolmo. Eu acho que a partir de Estocolmo a gente pode começar a iniciar aqui o nosso bate-papo. Como todos sabem, né, a Carta de Estocolmo deixou muito claro a necessidade que era iniciar um trabalho forte na questão ambiental. Alguns itens da Carta de Estocolmo, o item 2 especificamente, deixa muito claro essa necessidade quando ela diz que a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos. Né? Óbvio, nós estamos convivendo exatamente com essa questão muito fortemente, quando tem se destacado as questões da Amazônia, as queimadas. Né? O item 3 retoma essa questão, essa importante questão, dizendo que em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da Terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra, dos seres vivos, grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera. O item 7, as metas que foram estabelecidas lá naquela época, em 92, portanto estamos falando nada mais nada menos que 28 anos, né? Dizia que para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos e comunidades, empresas e instituições em todos os planos aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles participem equitativamente nesse esforço comum. Um pouco mais adiante, não muito tempo depois, né, em 1981, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente também deixou claro, lá no seu artigo 2º, no inciso 10º, que é necessário atender a um dos princípios, né, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 recepciona tudo isso e lá no seu artigo 225, né, no parágrafo 1º, inciso 6º, diz que incumbe, para assegurar a efetividade desse direito, portanto, do meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Um pouco mais adiante, em 99, surge, então, a Política Nacional de Educação Ambiental. Embora ela tenha sido regulamentada em 2001, mas nós estamos falando de uma menina maior de idade, né? Portanto, quase 20 anos que a norma foi regulamentada. E que deixou muito claro, determinado lá no seu artigo 3º, que incumbe à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Então, vejam todos que vem nessa linguagem da necessidade da proteção ambiental com a educação há 40 anos. Né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui, cada um dentro da sua área de atuação, contando a sua história, como é que vocês veem isso atualmente, como é que isso, dentro das suas atividades, está sendo desenvolvido. E eu vou começar com o Amir. Obrigado. O botão de mudo aqui às vezes engana.
Então, dando sequência um pouco até na introdução, na doutora Rosa, a gente aqui dentro da ECRA, como engenharia para a sustentabilidade, a gente sempre viu muito do valor de conectar as pessoas, né? Então, no ponto onde é dito a proteção do meio ambiente humano, que eu acho que é bem gostoso a gente olhar isso na Carta de Estocolmo, uma das metas da ECRA é olhar para a sustentabilidade urbana, né? Onde que as pessoas se conectam porque ela vê o valor na qualidade do meio ambiente, na vida dela, como que isso impacta. Então, ela passa de se sentir só, olha, eu moro e trabalho na cidade e o meio ambiente é uma coisa distante de mim, que está no rural, onde eu vou viajar. Ou então é para o produtor se preocupar, ou então é para a indústria se preocupar, né? Então, o nosso ponto aqui de convergência com a parte da engenharia era mostrar que as pessoas estão interligadas com isso. Embora elas criem um meio urbano, elas não estão ausentes da ecologia, da biosfera, elas fazem parte, elas só estão no meio mais artificial. E aí esse é o ponto que a gente entrou muito forte para entender e passar para as pessoas, principalmente no consumidor final, que ele olha a residência, né? Mesmo ele estando num condomínio, né, num prédio, ou numa residência mesmo, casa, né? A gente queria ver que ele tem uma oportunidade única quando se fala de coberturas, quando se fala de telhados, né? Eu acho interessante que o comentário da apresentação da doutora Rosa, né? As qualificações da doutora Rose com relação ao telhado, ao amianto, às fibras, né? Isso remete muito para a gente como a gente pensou sempre a questão das partes subutilizadas da cidade. Então, as lajes, os telhados, né? Em grande parte, eles utilizados como uma forma de vedação, como uma forma de área técnica, né? Não necessariamente criando uma área propícia para a relação humana. Então, quando a gente fala de educação ambiental, a gente precisa inserir a pessoa no meio, né? E para a gente ficou muito claro isso quando a gente começou no showroom que a gente desenvolveu em Santo André, a levar pessoas da nossa empresa para vivenciar uma laje verde e olhar a educação ambiental associada a uma educação agrária, porque a gente começava a falar na produção de alimentos, na geração de recursos, né? Então, assim, vocês podem observar que a gente chegou numa parte onde as pessoas se questionavam por que elas não eram uma agricultora urbana ou um agricultor urbano na cidade, assim. Porque se é possível produzir tanto alimento quanto o campo produz, por que a gente não faz na cidade, né? Questionamentos nesses níveis, né? Então, parte do nosso desafio aqui como empresa foi mostrar 4 integrações muito importantes que uma edificação poderia ter de contribuição para a sustentabilidade urbana, para a qualidade de vida desse meio ambiente, né? Era a geração de energia, que obviamente a cobertura tem um potencial de gerar energia elétrica e energia térmica. A gente olhou pela questão de geração de água, né? Quando eu falo geração, é captação de água da chuva. Por quê? Ela cai numa superfície como uma laje verde, como um telhado cultivado, ela tem um pré-filtro, né? Ou pelo menos ela não teve que passar por partes mais complicadas, que exigissem um tratamento dessa água mais avançado, né? Então a gente pode encarar a laje agora como ela gerando energia e gerando água. Quando a gente cultiva na laje, a gente gera números em torno de 6 quilos de alimento por metro quadrado sem agrotóxico, a gente também olha para mais um recurso importante para a vida humana, que é a produção de alimentos, né? E o último ponto que a laje como um todo influencia é a pessoa entender que os resíduos orgânicos dela precisam ser separados. E aí a gente entra numa educação ambiental que pega na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E quando a gente encara os números, algo em torno de 50% dos resíduos sólidos são orgânicos, que não precisariam ser destinados para aterro sanitário, não precisariam ser destinados para uma finalidade dessa. Então, a pessoa como indivíduo pode se apropriar desse conhecimento e fazer uma compostagem no condomínio, na residência. Por quê? É matéria, isso é recurso que ela gera para reentrar na horta dela, na laje verde dela, na agricultura urbana dela. Então, se vocês puderem acompanhar comigo, a gente fechou, né, um balanço de educação ambiental olhando por uma responsabilidade individual, uma responsabilidade da sociedade que tem que, de acordo com a introdução da doutora Rosa, que a gente precisa se identificar com a política nacional na educação ambiental, né, que é a sociedade como um todo, com atitudes, com valores em pró à educação ambiental. Então, a gente tem uma laje que produz alimento, que gera sua energia,
que tem a sua própria água, que ela não precisa depender do sistema público de abastecimento, onde o Brasil, como nação grande produtora, uma nação agro, consome quase que 67% de toda a sua água tratada na agricultura, né? Ela destina água para a agricultura. E isso a gente olha para a cidade tendo a sua própria água, o seu próprio recurso. E aí fecha a cadeia onde a pessoa faz a compostagem dos resíduos orgânicos dela e gera toda a parte de composto, de nutrição para a agricultura urbana dela e produz o alimento. Não quero ficar na ideologia, não quero ficar num cenário muito, olha, mas isso é algo muito difícil. Não, não, você vai produzir alimentos simples, alimentos como folhosas, como legumes, algo que a gente evita, e aí em outra contrapartida, olhando para análise de ciclo de vida, mais de educação, que é, olha, cada quilo de alimento que eu produzo na cidade, eu evito o transporte, eu evito a emissão de carbono, eu evito toda uma pegada de carbono que não é só na fase de uso, de emissão. Então, o caminhão rodando gera carbono. Claro, a emissão direta, mas isso tem toda a bagagem da onde vem o combustível que ele usa, que também gera gás carbônico para ser extraído, para ser tratado, purificado, enfim. Toda uma parte química aí que a gente tem que ter essa relevância. Mas, além disso, a gente também olha para um outro fator, e os números no Brasil mostram que 35% dos alimentos que a gente gera no Brasil, a gente perde ele na cadeia, tanto de transporte como estocagem, ou seja, do ponto do produtor até o nosso ponto de consumo, 35% daquele alimento não vai chegar para ser consumido por um humano. E o pior, a gente não tem a cultura da compostagem, a cultura da reciclagem, a gente ainda vai jogando fora esse resíduo orgânico, em vez de ir reutilizando ele, ou seja, a gente aumenta de novo a nossa demanda por extração de minérios, para a questão de fertilizantes e assim por diante, mas também a gente vem perdendo água no processo, a gente vem gerando CO2 numa produção de alimento que de fato não alimentou as pessoas, então tem todo um desperdício de recursos nisso, né? E nós, como empresa, como ECRA, queremos olhar para isso, né? E aí a gente faz sempre um trabalho que é a conscientização ambiental, ela vem direcionando a construção civil, ou seja, a construtora pode ter essa mentalidade, então a gente olha para certificações ambientais que falam muito disso, então a gente olha para sistemas que vêm da Europa e dos Estados Unidos, como o Aqua, como o LEED, né? Não sei se todos estão familiarizados com isso, mas ele vem falar da questão da qualidade ambiental no entorno da obra, da construção, né? Que isso é muito importante a gente ter. Mas agora eles trouxeram mais um patamar, que eles falam de WELL, né? Fit Well, que é assim, mais do que uma construção responsável em termos ambientais e sociais, é uma construção responsável do ponto de vista de quem vai habitar esse local, seja para trabalho ou seja para viver. Quer dizer, quão inserido a gente volta a deixar essas pessoas na natureza, né? E aí, coisas simples, como iluminação, como o tratamento do ar que a gente respira, não ser um ar viciado, não ser um ar com grandes concentrações de CO2, até áreas verdes, como lajes, o paisagismo pensado. Então, puxando um gancho do começo, que eu acho que é importante, a gente ouve muito falar da Amazônia, do Pantanal, preservação ambiental, mas a gente se esquece do que está acontecendo no nosso nariz, né? E aí a gente olha para Santo André, a Mata Atlântica, né? Ela foi altamente invadida, ela foi altamente extraída, se fosse ela para a época que a gente tinha do pau-brasil, depois a época para plantio de cana, café, até para criar as embalagens de madeira a gente desmatou para conseguir fazer caixotes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento para esse tema, mas a gente também tem que olhar para algo regional. E quanto mais micro a gente olhar, melhor, porque a gente envolve as pessoas. Então, na cidade, o meu discurso é assim, cada metro quadrado conta, né? Então, é muito parafraseado da Sabesp, né? Mas é isso, a gente não tem espaço na cidade para perder 1 centímetro quadrado que for, para não criar uma função ambiental para ela, para não criar uma educação ambiental com ela. Então, a gente olha para a cidade e a gente vê alagamento, a gente vê enxurradas de água, a gente vê um dia chuvoso e fala, no mínimo vai ter trânsito ou alagamento. E aí a gente se esquece que, e aquela calçada pavimentada que eu tenho? E aquele telhado que só drena água e só joga água no sistema público? Eu não estou externalizando como indivíduo essa questão para o poder público lidar? Então, assim, olha, a água que eu não capturo na minha residência, no meu condomínio,
eu deixo para o poder público fazer isso em galerias, piscinões, quando a gente olha tecnologias que estão aí para isso. Então, eu falei de retenção de água para utilização na agricultura, é um jeito de você contribuir com a sociedade. Ainda mais, cada metro quadrado de laje verde retém, em média, 20 litros por metro quadrado. E se ele não retém mais porque saturou, ele reduz a velocidade de escoamento da água. Então, quer dizer, a velocidade que a água cai num telhado e chega na galeria para drenagem é completamente diferente de quando ela cai num telhado verde, né? Então, esse é um ponto de exercício que a gente faz constantemente aqui na ECRA de educação ambiental, de visualização. E isso eu acho demais nessa mesa que a gente está aqui para discutir, porque vocês falam de educação, vocês estão na universidade, são professoras, né? E isso é um ponto que eu falo assim, a gente não precisa elaborar uma solução milagrosa para o mundo, para reter carbono, para melhorar a questão extrativista, para melhorar a água. É só a gente pensar simples, pensar o que eu hoje como indivíduo posso fazer. E se eu não posso fazer alguma coisa, como que eu me planejo? E como que eu faço um processo de educação? Como que eu engajo a minha comunidade? Como que eu me engajo nela? Então, como a gente não tem hoje mais 1 metro quadrado sequer de cidade para perder com ociosidade, a gente também não pode se dar o luxo de contar com pessoas também educadas ou em processo de educação, a gente desperdiçando essas pessoas também falando assim, ele não tem cultura suficiente, não tem bagagem, não tem ensino. Não, não, a gente precisa contar com cada pessoa fazendo a sua parte. Contar com profissionais de especialização diferente, de áreas diferentes, né? Com níveis diferentes. Então, assim, não é porque a pessoa não tem um estudo formal que ela não tem consciência e não tem conhecimento suficiente. Às vezes ela tem muito mais bagagem e vivência do que a gente tem em termos de indivíduos, né? Então, eu olho sempre muito quando eu vou olhar benchmark em hortas urbanas, no engajamento que a gente tem em praças que são produtivas, e a gente vê pessoas super simples se engajando nisso, separando o seu resíduo orgânico para compostar, porque ela tem a clara visão de que, olha, eu estou fazendo um bem em não mandar esse meu resíduo para fora, e depois de alguns meses eu vou poder consumir ele na forma de alimento, né? Então, é algo que é muito importante para a gente. Então, como ECRA, a gente traz um viés de engenharia, porque a gente fala em lajes, em estruturas que não podem aguentar um peso sem uma avaliação do ponto de vista de engenharia, mas a gente quer que a consciência e a educação ambiental, ela permeie esse conhecimento, ela permeie essa capacitação. Então, para a gente é um prazer fazer parte de uma bancada como essa, de uma live, de palestras, onde a gente pode passar que a nossa visão de conhecimento e sustentabilidade não é o todo, mas a gente olha para uma fração e tenta conectar ela com esse todo para que o engajamento da sociedade tenha um benefício para todos, né? Então, assim, o meu tempo já está meio estourado, então eu queria deixar essa mensagem para todos. E também vou voltar aqui para a gente debater, ver as perguntas, ver o que está rolando de dúvida, né? Então, fico à disposição, agradecer de novo aqui esse momento de apresentação. E, Carla, se você puder dar sequência, poder fazer essa continuação aí. Muito obrigado, tá? Obrigada, Mir. Eu vou aproveitar, então, das suas palavras e das palavras da professora Rosa para colocar alguns pontos que eu considero também aqui pontos factíveis e, acima de tudo, pontuais, desculpa o pleonasmo, mas dentro desse contexto. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, porque eu acabei não fazendo isso no começo, aqui por um erro aqui e por uma questão tecnológica. Então, eu sou a Carla Ligori, também sou professora e advogada, sou docente da FAAP, de curso de graduação, tanto do Direito quanto de Relações Internacionais, e sou doutora em Direito Ambiental Internacional, com ênfase de pesquisa nas águas internacionais e nas políticas de gerenciamento de resíduos sólidos por Osaka, no Japão. Tive essa prerrogativa e essa grande experiência de conseguir desenvolver a minha pesquisa também, então, em outro país, mas com acesso a uma política nacional de gerenciamento um tanto quanto diferente das nossas, né? E da nossa aqui. E acredito, e já de novo, agradecendo muito essa oportunidade, parabenizando de novo a Casa da Justiça por abrir esse espaço para esse debate tão necessário, e agradecendo a cada um de vocês que compõem aqui
essa mesa virtual, dizer que é uma honra para mim estar aqui com cada um de vocês e dizer que, Amir, você é um gentleman, um cavalheiro, estava escondendo o jogo, né, enaltecendo essas mulheres. Também deixo também aqui uma especial satisfação e um especial agradecimento e parabenização à seccional de Santo André por compor uma banca, na sua maioria, em mulheres, que é tão necessário hoje, né, buscar essa diversidade, essa igualdade. Fico muito feliz por participar dessa banca. Mas, aproveitando a fala e já levando em consideração tudo que você trouxe, Amir, me parece que tudo norteia e sempre norteará na questão da consciência ou da educação ambiental. Tenho para mim que quando nós temos a devida consciência, não só dos problemas que nos acometem, mas da nossa evolução e do progresso humano, as interações são por si só decorrência dessa consciência. Nós não precisaríamos ressaltar a necessidade de uma educação preventiva se efetivamente fôssemos uma sociedade consciente e entendendo que, no fundo, toda essa trajetória histórica que a doutora Rosa trouxe para a gente, na evolução da Declaração de Estocolmo até a Rio+10, Rio+20, até se chegar hoje ao que nós temos, nada mais é do que uma postura da sociedade como um todo em reparar-se, em olhar-se e perceber que aquela proteção, né, de recursos naturais que nós tínhamos na década de 70 não era mais cabível e possível com o passar dos tempos. Por quê? Porque, no fundo, aqueles recursos que até então existia uma preocupação meramente de extração econômica, em verdade, interagem conosco e somos nós também a interação do meio. Então, veja, quando o homem se percebe, na verdade, um verdadeiro integrante, desculpa de novo o pleonasmo, mas um integrante deste meio, de modo a gerenciar as suas próprias condutas, nasce-se a agenda, a tal da agenda mundial e tal da agenda nacional de necessidades e possibilidades. E com ela também as potencialidades de crescimento e de desenvolvimento de novas ferramentas, novas tecnologias e novas discussões como a que agora temos feito. Muito me deixa alegre, muito me alegra, Amir, verificar que, no fundo, as questões de meio ambiente são questões democráticas, porque nos garantem essa diplomacia e essa interdisciplinariedade de matérias como direito, engenharia, moda, filosofia, sociologia, enfim. Então, acredito eu que quando se pensa em micro, como você tem colocado, no fundo, se alimenta cada vez mais essa progressividade, esse progresso, esse desenvolvimento também do macro. Porque o que nós temos, em verdade, com o desenvolvimento histórico e com a criação de novas convenções e novos tratados e novos instrumentos internacionais que acabam por gerenciar também a nossa política brasileira, não só a política nacional de resíduos, mas também a política nacional de proteção de meio ambiente, seja com o artigo 225 da Constituição, seja ainda com as legislações específicas e os atos normativos dos órgãos públicos, o que se tem, na verdade, é um modelo novo de governança, que não existia na década de 70 e que hoje é muito, muito necessário. Por quê? Porque a atual governança leva em consideração a totalidade das formas pelas quais todos os interessados hoje podem participar do gerenciamento dessas políticas e da construção de novas proteções ao meio. Meio eixo identificado aqui, tanto em natureza micro como macro. Há uma terminologia muito utilizada da tal da governança global, que eu gosto de fazer um recorte no estudo que eu consegui aí finalizar em Osaka, com o lançamento da obra Ilha de Lixo, sobre a proteção internacional das águas oceânicas, que se nós não tivermos, no fundo, uma visão local, e aí sim, né, do mínimo para o máximo e do máximo para o mínimo, nós não temos aí os vetores de interdependência complexa capazes de gerar nova tecnologia, novas satisfações, ciência e conhecimento propriamente dito, para fomentar essa educação. Então, o que eu separei aqui para tentar complementar um pouquinho a nossa discussão está estritamente, especificamente ligada à água, que é o meu objeto de estudo,
né, e especialmente aos impactos da política nacional de gerenciamento de resíduos, e principalmente da política nacional de resíduos sólidos, na expansão da poluição dos mares e das águas além mar, principalmente dos oceanos. Por quê? Quando nós falamos em questões ambientais, nos parece que a maior dificuldade é justamente estabelecer regimes jurídicos ou regimes próprios de estipulação de responsabilidades, coisa que nós enfrentamos uma certa resistência quando perpassada em sistemas nacionais diversos, de modo que o Brasil não tem um sistema igualitário ao dos Estados Unidos, que não também é igualitário ao da Holanda, que também não é o mesmo da Alemanha, em que pese se valerem de documentos internacionais únicos e também assinados e depositados pelas Nações Unidas, que foram aqui muito bem lembrados na introdução da doutora Rosa. E quando nós verificamos especialmente os regimes de proteção das águas, nós verificamos que os problemas mundiais também avançaram de acordo com as necessidades humanas e com a própria utilização do meio ambiente pelo homem. E aí nós temos um excedente de uma matéria especial que, em vez de diminuir, parece que só cresce, há uma demanda especial nesse sentido, que são os plásticos. E nessa análise do uso dos plásticos em todas os produtos e em todos os fabricos, em todas as potencialidades de desenvolvimento do homem, nós vemos que a falta de um descarte correto e até mesmo de um melhor gerenciamento para que essas partículas não cheguem aos mares, aos estados costeiros, acabam por fomentar o que nós temos hoje como as ilhas de lixo, e a maior delas, a denominada Ilha de Lixo do Pacífico Norte, que perpassa aí o mar dos Estados Unidos, o Havaí, chegando ao mar sul do Japão. Os especialistas que a descobriram, Charles Moore a descobriu numa expedição marinha de 1997, mas os especialistas que a estudam hoje consideram que ela já tem 2 vezes o tamanho do Texas ou 3 vezes o tamanho da Península Ibérica, com 10 metros ainda de profundidade em nanopartículas de plástico que acabam poluindo não apenas a água, mas também dizimando a biota marítima e todos aqueles que dependem da água para a satisfação das suas necessidades sociais, econômicas e, quiçá, até mesmo de sobrevivência humana, né? Eu não preciso aqui fomentar a importância da água e muito menos a necessidade desse recurso para a própria sobrevivência do homem. Então, vejam, estudando e analisando os fatores que contribuem para o aumento das ilhas de lixo, nós pudemos verificar que nós temos uma má gestão tanto nas plataformas petrolíferas quanto nas próprias expedições marinhas, que estão muitas vezes preocupadas com a destinação de cargas e com o tráfego, mas que não tem muito gerenciamento ainda no que se refere à proteção do mar como um objeto de direito ou um meio aí, já reconhecido pelo DAI, pelo Direito Ambiental Internacional. E também, lógico, a falsa percepção de que basta legislação para se ter eficiência, né? Basta a existência de uma política nacional de gerenciamento de resíduos para se ter eficiência, quando, em verdade, a eficiência é alcançada nessa análise micro, Amir, que você trouxe, de modo que nós consigamos analisar os impactos locais e, quiçá, propor novas soluções com a participação de todos os atores e todos os interessados. É nesse momento que nós, já me encaminhando aí um pouco para a finalização, para não ultrapassar muito o tempo aqui disponível de todos vocês, e já me colocando também à disposição àqueles que tiverem eventual interesse de conversar mais sobre o assunto, mas é nesse momento que nós vemos aí, através desses instrumentos, não só a existência da Marpol, mas a criação da Convenção do Direito do Mar, a existência de uma autoridade, e quiçá até a utilização das próprias regras, das áreas trazidas até pela Convenção de Direito do Mar, para, quiçá, propor um melhor gerenciamento comum de responsabilidade compartilhada, não apenas em nível nacional, mas também em águas internacionais, porque é onde o regime justamente nos parece que não alcança, é onde que nos parece que as leis ou até mesmo as expectativas ultrapassam e ficam no status da vontade comum. E não é preciso aqui dizer que biosfera, assim como água, assim como ar, não se coa, não se limita
e os impactos são sentidos por toda a sociedade internacional. Então, agradeço muito as colocações e, mais uma vez, aqui, a minha breve participação, já me colocando à disposição de vocês. Muito obrigada. Acho que agora sou eu que dou sequência, é isso? Ok. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar com vocês, de dividir essa mesa com pessoas queridas, né, pessoas competentes que atuam na defesa dos interesses ambientais. Agradecer mais uma vez a doutora Rosa Ramos pelo convite e contar um pouquinho para vocês, né, da minha experiência, da minha trajetória dessa área, das minhas angústias, né, e das expectativas. Então, vamos lá. Como eu falei na minha apresentação, eu me formei em Direito, sou advogada, né, a minha formação inicial eu tive na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Quando eu terminei a minha faculdade, em 1990, né, dezembro de 90, em 91 eu já estava envolvida com as questões ambientais. Tive a oportunidade de começar já a atuar com o direito ambiental e a consultoria ambiental, onde estou até hoje, né, dentro da advocacia. E na época, começo dos anos 90, não tínhamos quase nada sobre direito ambiental em termos de curso, em termos de capacitação, então eu estava sempre buscando na própria OAB, né, a Comissão de Meio Ambiente, que já se formava, buscando sempre um conhecimento nessa área. E querendo seguir a carreira acadêmica, que eu também já tinha experiências, né, em aulas no ensino superior, querendo seguir a carreira acadêmica, busquei aí a formação na área do direito ambiental, que a gente ainda não tinha, né, como hoje temos, né, mestrado, doutorado, especializações na área do direito ambiental. Na época, eu fiz uma inovação meio maluca, né? Eu cursei 2 mestrados ao mesmo tempo, né? Porque eu queria fazer um mestrado em Direito Ambiental e não achei, não tinha. E aí eu fiz um mestrado em Direito na Universidade Mackenzie. Trabalhei nesse curso a questão do termo de ajustamento de conduta, que é um segmento que eu atuo bastante, né? Eu acredito muito na conciliação e na solução mais imediata dos problemas, né? E a gente sabe que processos são longos, né? E nem sempre a gente consegue a solução melhor para o meio ambiente com todo esse tempo que se perde no decorrer dos trâmites processuais. E aí, ao mesmo tempo, então, concomitantemente, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu realmente me apaixonei de vez pela questão ambiental, e aí não só a questão do direito ambiental, mas o meio ambiente de forma mais ampla, né, inserido dentro da saúde pública. E lá eu trabalhei no meu mestrado a questão dos resíduos sólidos, e depois o doutorado eu também fiz lá, e tive a oportunidade de trabalhar com a poluição de águas. Não foi água do mar, Carla, mas foi a outro lado, né, da poluição da água, né, trabalhando também as questões dos rios, né, as questões de fronteira, o grande problema que a gente tem nesse caso de limites aí dos corpos d'água e a questão da responsabilidade de todos os envolvidos. E na área acadêmica, né, como eu falei, eu atuo, né, no desenvolvimento de cursos, e isso tem sido bem gratificante, porque eu tenho conseguido desenvolver bastante cursos na área ambiental, cursos que têm aí atuado dentro desse foco maior trazido pela doutora Rosa, que é a questão da educação ambiental, né? A gente trabalha uma educação mais profissionalizante, né? Principalmente os cursos de especialização, eles buscam aí a melhoria do profissional que atua nas diversas especialidades, seja em resíduos, seja nos recursos hídricos, a questão da perícia ambiental, do próprio direito ambiental, da gestão ambiental, construção sustentável e as suas certificações, a questão das áreas especialmente
protegidas do próprio resíduo sólido. Então, a gente tem feito aí esses trabalhos, né, que buscam trazer conhecimento prático e atual para os profissionais do meio ambiente que estão aí já no mercado de trabalho ou que pretendem se inserir no mercado de trabalho. Então, essa, assim, um pouquinho, né, da minha trajetória de como eu fui me apaixonando por essa questão ambiental e cada vez mais me inserindo nela, e acredito profundamente, né, aí dando continuidade ao que o Amir já falou, né, na necessidade de pertencimento das pessoas como um exercício de cidadania. Meio ambiente, para mim, é cidadania, né? Quando você atua em prol do meio ambiente, você está sendo um cidadão responsável, comprometido, né, com a sua história e com a história daqueles que virão depois de você. É um compromisso com o outro, né? É um momento em que você se solidariza com a humanidade, né? Então, é um passo em que você deixa de ser egoísta, deixa de ser narcisista, você começa a olhar para o todo, você começa a ter uma visão mais holística, e gosto dessa ideia que você trouxe, complementando o Amir, que eu tenho que pensar globalmente, mas eu preciso agir localmente, né? Eu não vou conseguir mudar a condição, eu sozinha, do oceano, mas eu consigo fazer a minha parte na minha cidade, no meu bairro, né, onde eu estou inserido. Então, isso nós procuramos trazer muito no nosso trabalho, especialmente no SENAC, né? Tive oportunidade aí em vários outros caminhos, mas especialmente no SENAC, eu encontrei um solo muito fértil para fazer a minha semeadura, né? Então, o SENAC, ele tem como missão, como valor, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente é muito forte em todas as unidades, né, e as áreas de atuação do SENAC. A gente tem esse compromisso não só no ensinar, mas no fazer interno mesmo, né? Então, dentro do corpo de funcionários, a gente atua meio ambiente, a gente vive as questões de sustentabilidade e de proteção ambiental dentro da nossa casa, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. E, de outro lado, a gente também desenvolve essa educação. E é uma educação que eu, particularmente, atuo na área de pós-graduação, mas a gente tem cursos de formação das mais variadas, dos mais variados graus, né, ou níveis. Então, eu tenho oportunidade para quem, como o Amir falou, né, quem já está lá formado, tem uma condição de construção maior de conhecimento, de aprendizado, mas também temos cursos mais simples, né, para quem está começando, para quem quer aprender situações de aplicação imediata, né, na sua casa, no seu bairro, na sua empresa. Então, a gente tem todo esse caminhar aí atendendo a sociedade como um todo. A busca, né, na verdade, é de se conhecer enquanto cidadão, e empreender, né, o viés empreendedor a gente entende como uma oportunidade profissional de se colocar das mais variadas possibilidades de atuação. Tenho também tido a oportunidade de vivenciar essas novidades, né, na legislação, como você bem colocou, e a doutora Rosa fez no início, né, na apresentação desse encontro, a evolução da nossa legislação, né, e passando por tudo isso, como nos encontramos hoje, né, no momento em que será que ainda vai perdurar aquela ideia inicial que você trouxe lá dos anos 70, de comando e controle, né? Eu preciso ter as leis, nós já temos leis, mas como você falou, a lei sozinha, ela não vai trazer o resultado. Por quê? Porque eu preciso de que os atores que são as partes competentes para fazer com que essa lei seja cumprida, ela
realmente se torne efetiva. E aí a gente pensa, então precisa melhorar a fiscalização. E aí a gente tem um aumento da população, a gente tem um aumento de atividades, a gente vai ter que ter aumento de fiscais? Será que é esse nosso fim? A gente vai precisar ter um fiscal colado em cada pessoa para que a gente não tenha mais o problema ambiental e que a lei seja efetiva? Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a gente tem que construir uma sociedade mais inteligente, a gente tem que construir cidades inteligentes é um tema que eu gosto muito também, porque a gente tem toda essa tecnologia que nos traz novas oportunidades também de crescimento, de relacionamento, de desenvolvimento pleno, eu acredito nisso, temos que nos desenvolver plenamente, mas a cidade inteligente é feita de pessoas inteligentes também, e pessoas inteligentes são aquelas pessoas que se reconhecem como responsáveis, como dono. Eu vou jogar isso na rua, eu vou jogar na praia, porque isso não é meu, né? Então, o que está lá não é meu, o que é de todo mundo não é meu. Não, o que é de todo mundo é meu também, né? Então, as pessoas se afastaram das praças, se afastaram dos lugares públicos, porque elas querem aquilo que é delas, não se lembrando de que a praça também é delas. Então, a praça conservada é um espaço de lazer, de bem-estar ambiental, é um espaço de saúde, né? De todos, né? Então, essa responsabilidade, ela advém, para mim, do pertencimento. Eu me sinto dono, então essa praia também é minha, então eu não vou jogar lixo na praia, esse mar também é meu, esse rio também é meu, né? Então, eu tenho que cuidar, né? Então, esse trabalho de formiguinha, que eu gosto de lembrar, né? Esse trabalho mais individual, ele tem que ser feito e tem que ser compartilhado, né? Então, isso tem que ser dado importância, tem que ser dado valor, eu tenho que reconhecer esses pequenos atos, esses pequenos gestos. E nisso a gente vê esse caminhar da evolução, da legislação, ou do proceder à aplicação da legislação, eu entendo que ele tem caminhado para melhor, porque a partir do momento em que eu começo a trabalhar a educação desse cidadão, de uma forma mais ampla, múltipla, como, por exemplo, é o programa de conciliação ambiental, que já se encontra plenamente instalado já há tempo na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, agora a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é um processo de atendimento ambiental em que eu busco solucionar aquela autuação, aquele auto de infração de uma forma conciliatória, em que eu busco resolver aquela questão e não simplesmente ter uma multa em que essa multa vai depois virar uma dívida ativa e vai ser executada e muitas vezes sequer vai se tornar realidade essa execução, né? Então, a gente pensa que a conciliação é um caminho para todos os tipos de conflito, e meio ambiente é um conflito muito grande. Ele é um problema social muito grande também, ele está intimamente ligado com a pobreza, com a miséria, né? E ao mesmo tempo que o meio ambiente, a degradação ambiental, ela pode ser fruto dessa pobreza, dessa miséria, muitas vezes a degradação ambiental gera pobreza e gera miséria também. Então, eu acho que eu concordo com a fala do Amir, quando ele diz que o problema maior nosso hoje está na cidade. Então, o problema urbano é um grande problema ambiental hoje. E a gente trabalhar as questões de resolução desses conflitos socioambientais, né? Conflitos que envolvem pessoas, junto com o meio ambiente, conflitos de interesses importantes, né? As pessoas são importantes, o meio ambiente é importante e necessário. Então, a gente trabalhar essa conciliação, a mediação, essas formas alternativas de condução desses conflitos, desses problemas ambientais, me parece uma evolução muito grande no nosso momento hoje de
tornar efetiva a legislação. Então, a gente tem visto esse movimento na questão no estado de São Paulo, já bastante forte, a gente tem visto isso no próprio processo civil, né, com a última alteração do Código de Processo Civil, trazendo essa questão da conciliação como algo mais relevante, né, e tem se tornado também um sucesso, né, na resolução de vários processos, e a gente vê agora com a última atualização do decreto 6514, né, que regulamenta a lei 9.605 de 98, a inserção aí de uma maneira mais forte da conciliação ambiental na busca aí da solução desses conflitos. Então, eu trabalhando com toda essa questão de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal na área ambiental, a gente vê que a necessidade é, sim, de uma consciência, uma educação ambiental para toda a população, um agir local, embora pensemos global, um agir local, e penso também, já fechando, né, minha fala, só retomando os pontos principais, nessa ideia de pertencimento, né, do me sentir dono daquele meio ambiente. E isso também, ele vem também ao encontro de um novo momento também que a gente tem na questão ambiental, que é repensar os serviços que o meio ambiente nos presta, né? Os serviços ambientais ou os serviços ecossistêmicos. Quanto mais as pessoas tiverem consciência disso, que foi a fala inicial do Amir, quanto mais as pessoas tiverem consciência disso, mais participação elas terão nesse proteger, nesse preservar o meio ambiente, que está lá escrito no artigo 225, né? Dever de todos, né? Da sociedade como um todo, fazer essa proteção. Então, eu, mais uma vez, agradeço, me coloco aqui à disposição, em nome do SENAC, também coloco o SENAC aí à disposição, através dos nossos cursos, dos nossos eventos, e fico aí também à disposição para as perguntas de vocês. Acho que o meu tempo já está terminando e agradeço a todos. Obrigada. Acho que a Rose agora fala. Bom, boa tarde a todos de novo. Eu primeiro agradeço muito a doutora Rosa em poder estar participando um grupo de profissionais tão seleto como o de vocês. Eu sou química, higienista ocupacional e amo também trabalhar muito com a parte de meio ambiente. E hoje, com vocês, eu estou aprendendo muito, na verdade, muito mesmo. São coisas que a gente tem muito, pensando bastante, e eu tenho experiência muito nas indústrias, né? Eu trabalhei muito em indústrias, em associações também, e a preocupação desde o início foi exatamente a não poluição do meio ambiente, tanto do lado dos profissionais que trabalhavam, tanto também com as máquinas, né? Para não exaurir agentes tóxicos, tanto físicos, químicos e até ergonômicos. Então, a preocupação, o meu trabalho se deu não à água, mas muito com o ar. Então, aquilo que o Amir estava dizendo também, dos telhados, do telhado verde, é um trabalho maravilhoso, excelente mesmo. A experiência que eu tive grande realmente foi em trabalhos com pesquisa sobre amianto e novos tipos de produtos e fibras, exatamente em substituição a esse material, a essa fibra, né, de amianto, que classificado, bom, hoje é até proibido pelo STF, mas eu acho que é preciso, de fato, como vocês disseram, essa conscientização de cada um de nós, né? Pensar como um todo, todos nós somos responsáveis, e isso, quando nós vamos às fábricas também,
o que a gente incute para eles é exatamente isso, o bom uso de cada material, reutilização da água, e em algumas das construções civis que a gente coloca muito, é exatamente isso, rejeito zero. Quer dizer, rejeito zero que nós chamamos foi exatamente naquele nicho de produção, né? Que seria exatamente a reutilização da água, voltar novamente para o processo, e os materiais não servíveis entravam como filler, como carga, numa porcentagem maior, mas desde que o produto mantivesse as suas propriedades físicas, mecânicas e tudo mais, né? E a preocupação nossa também era muito em relação ao tipo de filtros utilizados das máquinas, como ventilações exaustoras, que eles deveriam se preocupar muito com o tipo de agente que ele estava liberando, quais seriam os agentes que eles precisavam mesmo fazer o controle, verificar de fato se todos aqueles parâmetros estavam ou não adequados para não poluir o meio ambiente. Então, nós participamos muitas vezes de várias palestras, começando desde do trabalhador raso até o diretor da empresa, né? Porque a conscientização, eu acho que tem que ser em todos os níveis. E foi até interessante uma época que nós fazíamos muito essa conscientização com os trabalhadores base mesmo, chegou um momento que eles estavam mais preocupados do que o gerente, né? Então, o gerente, evidentemente, ele estava preocupado com a produção, produtividade, cadência de máquina e tudo mais, mas aí nós nos aproveitamos deste enfoque e colocamos, inclusive, gerentes e diretores das empresas para essa conscientização, né, de não poluição, tanto para não expor os trabalhadores e também para não poluir o meio ambiente. Aí fizemos muitos dos trabalhos e agora eu estou também entrando, e foi aí que eu tive o prazer de conhecer a Silene, acho numa das reuniões do SENAC, né? E eu estou muito feliz em estar conhecendo e trabalhando mais com essa parte de resíduos mesmo e na parte da economia circular. Então, na época, a gente nem sabia, nos anos 70, 80, não existia esse termo economia circular, né? Mas a gente já fazia parte de alguma coisa, como diminuição de resíduo, melhoramento na produção e coisas desse tipo. E hoje acho que a coisa muito mais abrangente que é repensar, fazer um novo design de produtos. Então, eu acho que, de fato, o melhor mesmo que nós temos, e depende muito mesmo da conscientização e do comprometimento de cada um, de cada pessoa, e acho que nós, como profissionais, a gente tenta colocar para eles essa necessidade de repensar mesmo e de como fazer a melhor utilização. E como vocês disseram, e como a Mir colocou bastante também, a compostagem, por menor que seja interessante, até nós tentamos fazer isso. Eu moro num apartamento, como estava dizendo com a Carla, mas a gente pega resíduo de frutas, de legumes, e tenta fazer uma compostagem para para servir de adubo, né, para algumas plantinhas que a gente tem, para temperos, né, cebolinha, salsinha, esse tipo de coisa aí. Então, acho que é o mínimo que a gente pode fazer.
Mas é um trabalho, acho que extremamente importante, interessante, e eu espero, de fato, continuar muito nessa luta aí da economia circular e colocando em todas as visitas que eu faço às empresas e que eu verifiquei também, é que muitos, nas indústrias, até a nível de gerência, você fala de economia circular, ele não sabe o que é. Ele fala, o que é isso? Aí eu penso, não é possível que ele não saiba o que seja economia circular. Mas é o que acontece. Então, a gente tenta colocar para eles o que é, desde que, olha, você já faz uma parte disso, é dar continuidade e repensar mesmo em novos produtos e pensar sempre na melhoria contínua, né? Então, acho que é isso também que eu tinha. Eu fico muito agradecida a todos vocês pelos ensinamentos que eu estou tendo hoje e eu espero encontrá-los, né, em novas ocasiões. Estou à disposição também para qualquer coisa. E agradeço mais uma vez a doutora Rosa pelo convite, me sinto honrada com um grupo tão seleto como vocês. Muito obrigada. Maravilha, não? Que colocações. Eu também estou aqui estarrecida com algumas das falas e alguns dos pontos que me foram iluminados. Estamos falando aqui de economia circular, tantos conceitos e institutos que foram estudados, a economia verde, a economia azul, a economia circular, e essa falta do conhecimento, especialmente do praticante, do desenvolvedor, digamos assim, e principalmente dos trabalhadores, porque a consciência também está muito ligada, né, Rose, Silene, Amir, a questão da informação, e principalmente o meio ambiente está ligado ao princípio da informação. E me parece que nem sempre também há uma produção específica de informações, seja de qualidade ou não, mas que a informação vem muito relacionada às estatísticas, à experiência, a essa análise do dano localizado, que foi bem colocado aqui no começo, e especialmente a prática, a entrega, essa ideia de pertencimento. Nós falamos aqui sobre várias outras formas e maneiras pelas quais nós poderíamos resolver os conflitos socioambientais, como uma maneira mais célere, uma maneira mais eficaz, que é o que nos parece mais difícil hoje de encontrarmos dentro de todos esses temas que foram colocados, né? Não há falta de tecnologias específicas, além das questões de água, nós temos os painéis solares que já são tão praticados nos países asiáticos, nós temos também todas as possibilidades, não só de combustão específica, mas ao retorno da energia para a própria cidade, já que nós falamos de cidades sustentáveis ou de cidades inteligentes, e que me parece que ainda pecamos um pouco nessa questão do desenvolvimento em prol da infraestrutura ambiental, né? do retorno positivo, do impacto positivo ao meio ambiente. E isso tudo é pensado mesmo de uma maneira também levando-se em consideração a cultura da nossa sociedade, mas também ao tipo de investimento que nós fazemos na nossa sociedade, né? Então, me parece que o ponto inaugural e o ponto também final é sempre no sentido da prevenção, sem se esquecer que essas externalidades econômicas devem ser incutidas ao agente que também trabalha com essa produção e que também deve ser, então, sentida por aquele que se aproveita também do meio ambiente para a produção, né? Na verdadeira corrente do princípio aí do usuário pagador, na verdadeira corrente aí daqueles que devem investir, também são aqueles que do meio ambiente se valem, né? E lógico, sem esquecer essa construção de que todos nós nos valemos do meio ambiente, e o equilíbrio seria a palavra de ordem, a palavra que tanto nós queremos atingir e não conseguimos. E por isso a utilização cada vez mais dessa economia denominada circular, natural, com os princípios e as vestes da própria ferramenta de natureza,
com a própria movimentação natural, né? Dando a devida resiliência ao planeta, seja no cenário da água, do ar, da terra, mas também não impedindo o progresso humano e o desenvolvimento econômico, que são fundamentais no nosso anseio, no nosso desenvolvimento. Estou errada? O que vocês acham? Eu acho que é certíssimo. Eu gostei muito da provocação também, né, Carla? Porque, assim, a atividade econômica, né, até em casos sociais, nada mais é do que a transformação do meio, né? Transformação de matérias em outras matérias, em energia, né? Tudo remetendo para a parte química, né, doutora Rose? Mas é isso, né? A gente transforma o meio ambiente para ter ganhos econômicos, para ter uma fluidez, atender as necessidades, sejam básicas ou mais em níveis de topo de pirâmide, né? Mas é isso, se a gente não tiver uma proteção, um zelo, o que a doutora Rose falou, no olhar a economia circular, produção mais limpa na indústria, a gente tira onde a gente está mais preocupado em, assim, a gente quer manter uma economia saudável, uma economia viva, ela tem que fazer transformação no meio. Então, ela tem que ter meios para isso, né? Então, eu concordo com a sua provocação e eu acho sensacional isso. É uma visão, assim, é como você resumir tudo a um ponto só, né? Transformação, é isso. E também, né, a fala da doutora da Rose foi muito interessante também no ponto em que ela fala o comprometimento, né? Todos têm que estar comprometidos, né? Então, eu tenho desde a alta direção da empresa, de um departamento, até o mais operacional dos funcionários envolvidos, todos têm que estar comprometidos. E eu acho que esse é um ponto fundamental. As novas regras das certificações, elas trazem, né, essa necessidade de comprometimento, e isso tem que estar presente em todo momento. Então, como bem falou a doutora Carla, se quem produz, se quem está lá se beneficiando mais diretamente, se utilizando do recurso natural para a sua finalidade econômica, a sua produção, tem que haver um comprometimento muito maior para que essa proteção ambiental, para que esses recursos naturais sejam melhor gerenciados, né? Isso é extremamente relevante. E lembrar, como a própria doutora Carla falou também, a questão do equilíbrio, né? Está tudo interligado, né? Então, você fala na proteção da água, você tem que trabalhar a questão dos resíduos, você tem que trabalhar a questão da manutenção dos espaços verdes, né? Das áreas permeáveis, você tem... Tudo está interligado. Aí você precisa de manutenção da fauna, para que com a manutenção da fauna você mantenha essas áreas verdes, a questão de sementes, né, e tudo mais. Então, tudo é ligado, como diz, né, é uma teia, né, onde está tudo interligado. Então, esse equilíbrio, essa necessidade de entendimento de que tudo é importante, né, todos os aspectos, para que a gente possa realmente trabalhar de forma sustentável, para que a gente busque uma eficiência, né, você até que colocou aqui na sua fala, que é uma atuação eficaz, eficiente, que isso seja alcançado. E quando a gente fala na questão da economia verde, economia circular, como você colocou também desde o início a questão dos resíduos, você não está falando em desperdício, né? Desperdício ou não saber gerenciar adequadamente os resíduos também é uma questão econômica, né? São valores perdidos, né? É dinheiro perdido. Se eu consumo energia de forma inadequada, eu estou gastando dinheiro onde não precisa. Então, além de fazer mal para o meio ambiente, não ajudar o meio ambiente, eu também não estou tendo uma eficiência na minha produção, assim como acontece com o consumo da água. Então, quando eu tenho um trabalho, uma produção mais eficiente, mais adequada, eu vou estar consumindo menos insumo, consumindo menos energia, gerando menos resíduo. Quando eu faço o reaproveitamento desses resíduos, eu estou economizando insumos, eu estou economizando
o meu valor econômico aí colocado na minha produção, e com isso eu acabo sendo eficiente, né? Então a gente tem aí um curso de economia de energia que trabalha exatamente isso, essa eficiência no uso da energia, e isso pode ser levado para todos os recursos naturais, né? Então, se a gente consome, gerencia adequadamente os nossos resíduos, a gente está protegendo o mar, protegendo os rios, né? Protegendo as nascentes de água, a gente está protegendo o solo e, por sua vez, mantendo aí todos os outros serviços ecossistêmicos. Então, a gente, isso é um ponto, né, a questão dos resíduos, mas a gente pode se voltar para todos os demais, né? Então, acho que falar e trazer muitas vezes esses nomes, né, que são mais recentes, né, como falou a Rose Zamataro, ela traz, né, olha, mas você já faz isso, é só continuar o que você está fazendo e aprimorar isso que você já está fazendo. Então, muitas vezes as pessoas já fazem algumas ações, não têm noção de que essa ação é positiva, e o que a gente tem que trazer é a conscientização, né, a gente buscar divulgar através de eventos como esse, né, usar as redes sociais. Eu gosto sempre de comentar que eu tenho oportunidade, comento sempre com os alunos, né, e com os colegas, utilizar as redes sociais, né, para um fim mais nobre, que é, como estamos fazendo aqui hoje, né, a divulgação de temas importantes e de ações importantes para a nossa vida em sociedade, né, em relação à questão do meio ambiente. Então, isso também é cidadania, né? Isso também é produção ambiental, quando eu faço essa divulgação pelos meios que eu disponho. E eu acho que esse momento de pandemia, né, infelizmente, mas nos trouxe algumas reinvenções e acelerou um pouco o processo que a gente já vinha, né, trazendo, de trabalhar melhor as tecnologias, trabalhar melhor esses espaços virtuais de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, né, todas essas mídias sociais que a gente tem. E a gente começa a conseguir transformar uma aula que a gente fazia muitas vezes fechado, né, em 4 paredes, para um grupo pequeno de alunos, a gente consegue ter a possibilidade de abrir isso e atingir um público muito maior, né? Então, eu acho que isso é um momento importante, isso é um resultado importante que chega agora, e que essa necessidade da gente utilizar essa ferramenta mais rapidamente do que estava sendo o curso natural, né, da nossa evolução, eu acho que isso é positivo. Então, eu espero que também fique essa proposta de que todas as pessoas comecem a trazer esse exercício de cidadania em relação ao meio ambiente e em outras questões de interesse social para as conversas nas suas redes sociais, né? Você fazer a transformação na sua família, nos seus amigos, na sua empresa, no seu negócio, e aí expandindo cada vez mais e fazendo uma corrente, né? Como a gente chama, uma corrente do bem, uma corrente que para todos nós vai trazer frutos certamente, né? Então eu acredito nisso. O lado, é o que a gente chama de o lado claro da força, né, Silene? Você estava falando, eu estava pensando aqui da construção de uma nova cidadania ambiental digital, que é algo que as pessoas têm que fomentar mais e usar menos as suas ferramentas para coisas tão obsoletas e gerenciar uma grande rede do bem. E me parece que, no fundo, esse grupo aqui, ele não é um grupo antagônico, muito pelo contrário, aqui não há um debate, e sim uma implementação, na verdade, uma bandeira de apoio às boas ideias, às boas gestões, ao bom protagonismo, porque muito falamos aqui também, Silene, muito bem levantado, e acho que o Amir vai concordar, que o ser humano também tem, nas questões sociais, um ímpeto pela busca de um culpado ou da culpa, né? E a culpa nunca lhe parece ser pessoal, né? E, nesse sentido, se fecha os olhos para o gerenciamento da própria atividade econômica e das próprias empresas
como atores de boa governança ou como bons gestores, sendo que nós estamos falando aqui o tempo todo da falta de tecnologia, da falta, às vezes, de um conhecimento mais científico, e quem acaba produzindo isso é o próprio agente econômico, é o próprio setor privado, ou mesmo as próprias ideias do terceiro setor ou da gerência de terceiro setor. Né? Então, a gente esquece muito que não só existe a preservação das coisas, mas também o agir das coisas, a tentativa de sempre se melhorar e se melhorar para o bem. E se nós fizermos isso no que a gente chama no nosso micro meio ambiente, as nossas ferramentas, a nossa casa, como muito bem você disse, na nossa academia, né? O Ligor e Vital também sempre tem um espaço pro bono de discussão de políticas públicas e de questões sociais, que eu acho interessantíssimo que cada um de nós poderíamos atestar para a nossa qualidade na comunidade em que nós estamos inseridas. E isso parece um discurso blasé, mas não o é, né, Amir? Não. Então, eu novamente deixo aqui toda a minha gratificação por participar desse debate. Muito obrigada para vocês. Eu que agradeço também por essa oportunidade, essa mesa, né? E a gente também, acho que o mais importante que a gente fez de tudo aqui é criar um ambiente que agora fica salvo também, né? Para as pessoas olharem os trechos, reverem, questionarem, né? Tem a oportunidade de colocar no Facebook perguntas, dúvidas e acessar a gente por e-mail também, né, Carla? Então, você coloca as coisas que, assim, eu achei legal a sua última fala, que, assim, ela é uma provocação, né? O exercício que a gente está fazendo aqui é de provocação, né? Apesar de sermos pessoas diferentes, profissionais diferentes, a gente converge na ideia da educação ambiental, que já tem um guarda-chuva, um panorama muito mais amplo e maior do que nós, do que as empresas, né? Do que o conjunto econômico e essa relação, assim, primeiro, segundo e terceiro setor, né? Eu acho que passa disso, né? A gente fala de biosfera, então eu gostei, adorei as provocações e eu, assim, de novo, obrigado, muito agradeço, assim, essa oportunidade da OAB juntar com vocês, né? E foi um prazer conhecê-las agora e espero que a gente faça mais mesas, mais debates e quem sabe a gente também esteja em pontos antagônicos, mas que o prol ainda seja o meio ambiente, né? Quem ganha do debate, da discussão é o meio ambiente, né? Quando mesmo a gente discutindo. Quando o meio ambiente ganha, ganham todos, né? Ó, exato. O meu cachorro precisava se manifestar, senão não seria uma atividade digital. Não, né? Com certeza. Então... biosfera. E é exatamente só uma última provocação, já que nós estamos falando de provocação e a Rose está voltando, justamente para não levantar bandeiras de culpados e colocar sempre o setor econômico como sendo um bandido ou sendo o malgrado do meio ambiente, muito pelo contrário, me parece que os setores, os acordos setoriais e também as discussões que evocam as práticas por melhores desenvolvimentos sustentáveis em busca de ODS e afins, é uma agenda imediata, uma agenda precípua e que, se o universo desejar, né, trabalharemos para alcançar tudo isso da melhor maneira possível. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu agradeço a doutora Rosa, a OAB de novo de Santo André. O nosso tempo é curto, então acredito que nós já possamos aí nos despedir e nos colocar à disposição para as indagações que virão certamente através das ferramentas aí, digitais da nossa querida OAB. Obrigada a todos de novo, mais uma vez, e estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Obrigada. Até mais, então. Rose, muito obrigada, Rose. Nós estamos aqui nos despedindo. Você consegue nos ouvir? Eu acho que a Rose já teve também ali algum probleminha no dia de... O dia de hoje está bem propício para esse tipo de animação, digamos assim, porque se não for para ser com emoção, a gente nem vem, né? Nem exato. Faz. É a manifestação. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.